Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo do Passaporte na Mão. Nesse vídeo eu vou falar como é viajar para Foz do Iguaçu, aqui no Brasil, conhecer essa cidade incrível e também conhecer o Paraguai e a Argentina numa mesma viagem, gastando cerca de R$ 1.600 por pessoa. Então, se você tem um orçamento limitado, eu vou te dar várias dicas para uma viagem incrível num valor mais em conta. Então, isso foi mais ou menos o que eu gastei na viagem de Foz do Iguaçu, mas você pode aplicar para qualquer outra viagem que você tenha um orçamento limitado e você pode seguir essas dicas e também aplicar a essa viagem. Como Puerto Iguaçu, que fica na Argentina, Ciudad del Este, que fica no Paraguai, e Foz do Iguaçu, que fica aqui no Brasil, são vizinhas, você consegue conhecer as três cidades em uma só viagem. Então eu consegui conhecer, no caso, 3 países, né? O Brasil, que a gente já é daqui, e mais 2 novos, numa viagem de 3 dias. E aí eu vou estar explicando um pouco nesse vídeo. Para quem não tem um budget, né, muito alto, e mesmo assim quer viajar, Foz do Iguaçu é uma boa opção. Principalmente para quem mora aqui no sul do país, como no meu caso, que eu sou de Santa Catarina, às vezes você consegue passagens aéreas bastante em conta, né? Então eu consegui um voo direto de Floripa para Foz num valor bem bacana. Além disso, as hospedagens em Foz do Iguaçu têm um valor muito bom, até mesmo resorts, mas no meu caso eu fiquei numa hospedagem mais simples mesmo. E também você consegue comprar eletrônicos no Paraguai por um valor muito mais em conta, e na Argentina também consegue coisas mais baratas por conta do peso desvalorizado. Bom, Foz do Iguaçu é um lugar incrível, tem várias ruas arborizadas, tem bastante shopping, digno de uma cidade grande. Eu até que me senti segura, na medida do possível, considerando que é uma cidade grande, pelo menos comparado com outras cidades grandes do Brasil. Lá estão as Cataratas do Iguaçu, que é imperdível para quem vai para Foz. Eu acredito que você tem que ir pelo menos uma vez na vida. Eu adorei conhecer uma das 7 maravilhas da natureza, e para quem vai eu só tenho uma coisa a dizer: vá nas cataratas, não perde essa. Logo próximo às cataratas tem o Parque das Aves, que eu acabei não conhecendo, mas que para quem gosta de aves e essa parte do meio ambiente é uma opção bem legal de ir. Mas eu acabei conhecendo a Yupstar, que é uma roda gigante, bem grande lá, e você consegue ver os 3 países, então é uma opção bem legal também. Então as hospedagens de Foz do Iguaçu têm um valor razoavelmente bom, até mesmo alguns resorts têm um valor bem bacana para quem quer ir com a família e ter uma infraestrutura melhor. Mas no meu caso eu fiquei em um Airbnb, porque para quem quer gastar bem menos, daí tem que escolher ou hostel ou Airbnb. E aí o Airbnb que eu fiquei foi R$100 a noite, então economizamos muito. Eu não posso te dizer que é um Airbnb extremamente aconchegante e bonito, porque não era, tá? Era realmente bem simples. No entanto, ele cumpriu o seu papel, era exatamente o que a gente queria: preço. E aí, por conta disso, é claro, ele era realmente mais simples. Mas ele era próximo do shopping JL, ele era bem centralizado no centro, e ele também tinha até uma cozinha, então se eu queria fazer alguma coisa, tipo micro-ondas e frigobar tinha. Então foi uma opção bem legal. Então, sobre a alimentação, eu acabei gastando um pouco mais do que deveria, porque a gente tinha a cozinha do Airbnb, mas acabamos não usando muito, né? Porque como nosso dia era muito cheio, a gente acabava comendo na rua. Então a gente acabou indo bastante no shopping, comer mesmo na praça de alimentação, que às vezes aumenta um pouquinho o nosso ticket de gastos com comida. Mas é uma opção para quem fica em Airbnb, tem uma cozinha, comprar no mercado para fazer em casa. Uma outra dica bem importante é sobre água, né? Porque é sempre bom estar se hidratando, então eu sinto bastante falta de tomar água, então a gente ia bastante no supermercado comprar. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não se liga de comprar água e ela deixa para comprar em algum lugar aleatório que você tá passeando, mas às vezes você vai no lugar e a água é tipo R$7 uma garrafinha, o que você poderia ter pagado R$2 no supermercado. Então, em água, mesmo o valor sendo menor, acaba tendo um gasto bem grande na sua viagem, então dá para economizar dessa forma. Outra coisa é levar lanchinho contigo, principalmente se você for em lugares mais longes, como por exemplo a Cataratas do Iguaçu, que lá provavelmente o que você comprar de comida, às vezes em um quiosque, alguma coisa vai ser mais caro. E outra questão também é o Paraguai. Então, se você vai no Paraguai, eu realmente recomendo que você leve lanche, porque assim, pelo meu ver,
As comidas do Paraguai parecem ser muito duvidosas, então assim, se tu não quer pegar uma intoxicação alimentar, eu recomendo que ou você só não coma no Paraguai ou leve um lanchinho lá de Foz, porque eu não confiaria na comida do Paraguai, porque não parece muito limpa e dentro da legislação vigente aqui no Brasil, né? Então, melhor não comer no Paraguai. Agora, falando um pouco sobre transporte, então assim, vai depender muito do que você pretende na viagem. Se você pretende gastar um pouco mais, mas ter mais conforto, ou economizar o máximo possível, mas talvez passar por algum perrengue. Então, no nosso caso, a gente teve um pouco dos dois. A gente contratou passeio, então com o nosso transfer que saía lá do nosso hotel de Foz, né, do Airbnb, até a Argentina. A gente fez isso 2 vezes, quando a gente foi no cassino na Argentina e quando a gente foi na feirinha da Argentina. E passamos também pelo Marco das Três Fronteiras. Então a gente acha que isso valeu a pena, porque no caso, quando você vai a passeio, né, com o transfer, ele consegue passar pelo corredor turístico, e então acaba que o tempo para entrar na Argentina diminui bastante, porque na imigração da Argentina é um pouquinho chato, porque tu tem que dar os documentos, aí espera um pouquinho. Então se você tá de passeio, eu acredito que passa um pouco mais rápido do que se tu for com um carro particular, que tem uma fila enorme. Então, para o Paraguai, a gente não pegou nenhum passeio, a gente resolveu ir mesmo na aventura e no perrengue. Então, a primeira coisa que a gente planejou era pegar um ônibus de linha de Foz do Iguaçu, porque o transporte público em ônibus urbano mesmo funciona bem. A gente pegaria um ônibus até próximo da fronteira com o Paraguai, ali na Ponte da Amizade. Aí ali a gente iria atravessar a pé e depois lá a gente chegava lá. Então, assim, como a Daniela já tinha ido pra Foz outras vezes, eu tava meio que na confiança que ela sabia o que tava fazendo, mesmo ela não sabendo. E a gente foi na aventura mesmo. Mas se você quer algo mais seguro e mais confortável, mesmo que seja mais caro, eu recomendo pegar de fato um passeio, como igual o que a gente fez na Argentina, que te leve lá dentro do Paraguai, num transfer bem certinho. Mas o que acabou acontecendo foi: a gente foi até o ponto de ônibus para pegar o ônibus urbano, e aí a gente acabou conhecendo umas pessoas que também estavam indo pro Paraguai. E aí eles falaram, chegou uma senhora e falou, eu sei como é que vai pro Paraguai. E a gente pegou e só seguiu ela. Então a gente foi mesmo na aventura. E aí ela acabou levando a gente até um ônibus, que era o ônibus internacional Brasil-Paraguai, que era R$12 por pessoa a passagem pra ir, e a gente entrou no ônibus e foi. Na ida a gente foi em pé, então foi um pouco mais cansativo, mas na volta a gente conseguiu voltar sentadinha. E aí, assim, é um ônibus, parece um ônibus urbano, mas ele atravessa a fronteira do Paraguai, então ele te deixa já lá dentro. Essa foi a parte boa, que a gente não tem que vir aqui a pé. Mas assim, tem um pouco de perrengue, a gente foi em pé, tinha bastante poluição sonora, poluição do ar mesmo, então é um pouco complicado, porque o Paraguai realmente é uma loucura. Então, ou você escolhe mesmo ir no perrengue, como a gente foi, deu tudo certo, ou pega um passeio. Eu realmente não recomendo ir de carro próprio, porque, como eu disse, o Paraguai é uma loucura. Eu não sei como é que você vai fazer para estacionar, porque assim, você tá andando nas ruas e é carro, moto, tuk-tuk, pessoa, animal, tem de tudo, então é um pouco complicado. Eu não me arriscaria a ir de carro. E aí, em Foz do Iguaçu, a gente usou 2 coisas, né? O ônibus mesmo, que a gente foi de Cataratas para Itaipu, a gente pegou ônibus urbano mesmo, bem tranquilo. E a gente também usou bastante o Uber em 99. Eu tinha visto na internet que não funcionava muito bem lá, mas não é verdade, funciona muito bem lá e as corridas nem dão tão caras assim, então é tranquilo pegar Uber ou 99. Quando a gente pegou o ônibus da Catarata para Itaipu, ou então que a gente estava vendo aonde que a gente ia pegar o ônibus para parar lá na Ponte da Amizade, a gente estava vendo pelo aplicativo Moovit, que é um aplicativo muito bom, dá para se locomover por vários lugares no Brasil e até mesmo no mundo, tanto de metrô, trem, enfim, até mesmo de ônibus. E em Foz dá para usar porque funciona bem. Então, vou falar um pouco do Paraguai. A capital é Assunção, mas a cidade que a gente foi e faz fronteira com o Brasil ali é Ciudad del Este. E a cidade, ela é boa para compras, que fica ali do lado de Foz, principalmente eletrônicos e etc. A primeira coisa que eu recomendo é ver como você vai ir e voltar do Paraguai. Se você vai querer ir na aventura e no perrengue, como eu e a Daniela fomos, ou se você prefere comprar um passeio e ir de forma mais tranquila. A gente foi e eu me senti mais segura porque ela já tinha ido, então por isso que eu fui. Mas igual eu falei, a gente foi de ônibus, mas daí na volta a gente não sabia como ia voltar. Acabou que, ainda bem que a gente chegou ali na rua principal, que segue pro Brasil, digamos assim,
e a gente viu um ônibus lá com a bandeira do Brasil e a gente sabia que aquele ônibus provavelmente ia pro Brasil. A gente perguntou e ia mesmo. E era o mesmo que a gente tinha chegado e a gente conseguiu voltar com esse ônibus, ainda bem. Mas assim, a gente não sabia horário, lugar, foi uma coisa assim que a gente viu na rua e pegou e foi. Porque senão a gente tava meio que a pé, porque lá não vai entrar Uber, né? Então a gente teria que atravessar a fronteira pra daí sim pedir um Uber ou alguma coisa assim. Então, assim, algumas dicas de compras lá, tá? Eu primeiro recomendo que você, de fato, procure as lojas confiáveis, já pela internet certinho, e entre no site delas e já veja exatamente o que você quer comprar. Pelo menos as coisas caras, porque daí você já chega lá sabendo que você vai comprar e pronto, e não se deixa levar. Porque pode acontecer de você comprar alguma coisa que não seja tão boa ou numa loja que não é tão confiável. Se você chega lá na loucura e vai na primeira loja que ver vendendo alguma coisa, às vezes é uma loja que não é confiável ou até mesmo um produto. E como a cidade é uma loucura, eu nunca fui pra Índia, mas pelo que eu vejo na internet, eu me senti numa Índia da América do Sul. É pessoas, é carros, tuk-tuk, moto, o tempo todo no meio da rua. Então, assim, é uma loucura. Às vezes tu não consegue nem pensar porque você tá cuidando pra ver se ninguém, tipo assim, pega algo de você sem você perceber. Então você tem que cuidar e tal, porque é muita gente. E mesmo que a gente for em dia de semana, ainda assim tava lotado. Ou uma outra opção é ir numa loja grande e olhar o produto que você quer e levar. Mas assim, tem também uma burocracia pra comprar dentro de uma loja. É claro que eu acho que eles até são organizados, principalmente com o tanto de gente que tem lá, mas demora um pouquinho, porque você precisa pegar o produto que você quer e você precisa cadastrar com um dos vendedores e eles fazem lá um cadastro, daí depois você vai sem o produto até o caixa e paga, e aí depois você vai ter que ir até outro lugar para retirar o produto, você pega o produto e se for um eletrônico que você queira testar, você vai ter que ir em outra fila para testar o produto. Então tem algumas etapas até você sair da loja, mas é uma boa opção você tá já se planejando com antecedência o que for comprar. Bom, agora falando um pouco da Argentina, então a capital é Buenos Aires, mas na cidade que a gente foi Puerto Iguaçu, que faz a fronteira. Então a gente acabou conhecendo alguns lugares lá, mas a gente não foi nas cataratas do lado argentino, até porque era um pouco mais caro. E aí a gente foi só do lado brasileiro mesmo, porque eles falam que a vista é mais bonita, então a gente foi do lado brasileiro mesmo. Lá foi interessante a gente conhecer um cassino de verdade, porque como no Brasil é proibido e lá não, a gente foi, teve toda essa experiência, foi bem legal essa experiência diferente do que a gente tem aqui, mas você tem que cuidar que, primeiro, que você tem que ter mais de 18 anos e também que você não pode filmar lá dentro. Eu tomei um esporro, mesmo a mulher falando que num lugar X, onde tinha só os caça-níquel, se não pegasse pessoa, podia filmar. Aí eu fui filmar, mesmo assim eu levei esporro, então tome cuidado com isso. Também a gente conheceu o Marco das Três Fronteiras da Argentina, que o nosso passeio parou lá, a gente deu uma olhadinha, porque é como se fosse uma pracinha, e depois a gente seguiu para as feirinhas. Mas ali o Marco das Três Fronteiras, para quem não sabe, é meio que um monumento, um negócio de concreto que marca os 3 pontos ali, Brasil, Argentina e Paraguai. Então o da Argentina é assim, de graça, tipo uma pracinha, o do Brasil é pago e também tem o do Paraguai, que foi feito bem depois. Então nas feirinhas a gente comprou alfajor e doce de leite, o que era bem gostoso, mas assim, o preço é um pouquinho mais barato do que no Brasil, mas é quase a mesma coisa. Isso porque eles já sabem que tem bastante turista brasileiro ali, então eles já aumentam mesmo o preço para ser perto do que a gente encontra no Brasil. Mas as marcas assim é gostoso, eu gostei bastante, diferente do Brasil. Mas se você for comprar alfajor, uma coisa que eu falo, conte quantos alfajores tem na caixa antes de levar. Porque eu comprei uma caixa que mesmo embalada dizia vir 12 e veio 11 alfajor. Então sempre conte. Além disso, a gente jantou num restaurante bem legal chamado Tia Maré Madalena e valeu muito a pena, porque eles estavam com 50% off em mesa só com mulheres. Então a gente comeu bife de chouriço, comemos salada, petit gâteau, 3 drinks e a conta toda deu R$80 para 2 pessoas, ou seja, 40 por pessoa. Ficou muito barato. E lembrando que tudo isso a gente fez com transfer e com passeio contratado. Então eu preciso destacar com vocês a importância de fazer um bom planejamento antes de qualquer viagem.
não significa que você vai ter que seguir tudo exatamente como você programou. Algumas coisas podem acontecer de diferente, algum imprevisto, ou mesmo você simplesmente quiser mudar um pouco seu roteiro. No entanto, se você pesquisou um pouco mais a fundo, você vai saber fazer alterações mais inteligentes, você vai conseguir replanejar essas ideias de forma inteligente e fazer decisões mais econômicas. Você tendo uma maior flexibilidade de datas, você consegue valores melhores. Então, você consegue pesquisar de mais de um aeroporto, por exemplo. Você consegue talvez uma passagem mais barata, por exemplo. Tá muito caro por Navegantes, vou ver Florianópolis. Ou, tá muito caro sair no sábado, vou ver numa segunda, numa terça. Então, fazer essas mudanças assim pode te ajudar a encontrar uma passagem mais em conta. E é bom sempre procurar ele por baixa temporada, né? A alta temporada tende os preços a ficarem muito mais altos. E assim, também tem a questão da hospedagem, né? Por mais que você queira um hotel, é bom dar uma olhada, ver se encontra um hotel mais em conta, mas se aquilo sair muito do teu orçamento, você pode considerar um hostel ou um Airbnb, porque tem vários Airbnbs bem legais. O que a gente foi mais simples, porque a gente queria mais barato, mas tinha outros bem mais bonitos, mas que daí gasto era um pouco maior. Conclusão para vocês, então eu vou mostrar a planilha com os meus gastos de viagem, tá? Então assim, a gente ficou 3 dias e 3 noites, tá? Isso porque a gente chegou nas madrugadas e aí por isso que deu essa conta. Então vou estar mostrando para vocês a minha planilha de gastos da viagem, considerando que foi em julho de 2023. Então lembrando que esses valores é uma média, tá? Mas eu gastei no aéreo cerca de R$345, no Airbnb, como foi 300, né? Dividindo por 2 pessoas, 150 foi o que eu paguei. A alimentação, 184,76, mas aqui tem um adendo e eu já vou falar pra vocês. O app de corrida, R$64. Ingressos, R$109,90. Lembrancinhas, R$41,80. Gastos no Paraguai, cerca de $47. Lembrando que como eu já tinha em dólar, eu não precisei converter, mas querendo ou não, foi um gasto de em torno de R$223. E aí aqui eu coloquei outros, né, que foi R$521,40. Esse outros inclui gastos com passeio, com dinheiro em espécie, com aplicativo de corrida e com alimentação. Por que ele ficou em outros? Porque como eu tava viajando com uma amiga, às vezes uma pagava ou a outra pagava e aí depois a gente fazia as contas e uma fazia o Pix para outra. Então nesses valores ali eu não consigo categorizar o gasto que foi de cada coisa, por conta disso, do Pix, e também por conta do fato de que eu levei um pouco de dinheiro em espécie, em real, para poder estar pagando na Argentina. Tá? Então foi mais ou menos isso. Mas esses foram os meus gastos totais. Então, total R$1.639,86. Nesse vídeo eu quis mostrar pra vocês que com uma certa organização você consegue conhecer lugares incríveis com um orçamento limitado. Obrigado por assistirem, se inscrevam aqui embaixo no canal, deem um joinha no vídeo e comentem aqui embaixo qual foi a sua melhor experiência de viagem econômica. Compartilhe aqui nos comentários para a gente trocar essas dicas para poder explorar mais viagens pelo nosso mundo de forma econômica. Tchau, gente!